Deixa eu ver aqui, posso pedir o zap do Gabriel? Vamos lá? Então roda, Gabi. Zap, Caião, vai. Boa noite, pastor. Eu queria saber a informação do amigo, se possível, sobre tomismo. Qual a influência dele na teologia e na filosofia para os nossos tempos de hoje? Eu gostaria de obter essa informação do amigo, se possível. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Sucesso e paz. Muito obrigado, meu irmão. Olha só, de maneira muito simples, até porque o nosso tempo está acabando, e a sua pergunta merecia um pouquinho mais de tempo, mas de modo resumido, você está falando de Tomás de Aquino, o que dele decorreu como pensamento. E o que dele decorreu como pensamento foi uma ênfase extraordinária no significado da razão e da lógica humana. O substrato filosófico do Tomás de Aquino era de natureza grego-aristotélica, portanto ele tinha um olhar extremamente linear da manifestação de Deus na história humana e tinha uma expectativa enorme de que a revelação podia ser extremamente organizada, muito mais organizada do que antes dele se concebeu que o pensar sobre Deus, que a teologia pudesse se tornar. De modo que ele é um dos entes principalmente mais importantes no que se poderia chamar de formação da filosofia cristã prevalente até os dias de hoje. Tanto a Igreja Católica é extremamente influenciada por Tomás de Aquino, quanto os protestantes. Os protestantes históricos foram muito mais influenciados por Tomás de Aquino do que imaginaram, do que jamais conceberam. Porque o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas sempre imaginam que o mundo está começando com as coisas que elas estão começando a ouvir. E elas não sabem que tudo é absolutamente repetido e que no máximo mudam-se as nomenclaturas, mas os ciclos de pensamento não se alteraram muito, especialmente no ocidente da Terra. Dos gregos para cá se mudou muito pouco, qualquer que seja a observação filosófica. E como a teologia cristã é totalmente baseada em filosofias gregas e especialmente na estrutura sistêmica de pensamento filosófico aristotélico, então nós somos muito mais gregos no nosso modo de pensar a teologia cristã do que a gente consegue admitir. É por isso que existem dogmáticas cristãs que são praticamente ecos de Tomás de Aquino, a maior parte delas, inclusive no protestantismo, ou as teologias sistemáticas que pretendem fechar temas com uma determinada lógica conclusiva, derivam-se profundamente de Tomás de Aquino sem que as pessoas percebam ou saibam. Ficam atribuindo aos pais da sua denominação mais importante na história aquele achado, descoberta, e não sabem que é uma repetição aculturada de algo cuja viagem é muito mais antiga. Eu, como não sou um indivíduo de sistemas e nem de dogmáticas, eu creio, deixa eu chamar de maneira pueril, na filosofia de Jesus, que lidava com as coisas a partir de onde as coisas estavam e de como as coisas eram, e a partir delas ajudava as pessoas a caminharem na existência sem fazerem perguntas sobre por que a calamidade é a calamidade, por que é o mal é o mal. O mal em si já traz a sua questão. Jesus me ensina a ser a resposta de amor à vida, sem a discussão metafísica do mal, e sim com a intervenção física do bem. O resto é uma perda de tempo que mergulha a gente em ICs, que, por exemplo, a ciência física e quântica vão derrubando todo dia, como pressupostos teológicos baseados só na
etereidade de filosofias que nada mais eram do que a projeção pessoal do sentimento ou da percepção de um indivíduo, cuja influência foi grande e universalizou-se quase que como um saber obrigatório, quando não tem necessariamente nenhuma relação objetiva com o que a gente possa chamar de verdade inquestionável. Tomás de Aquino disse um monte de coisas maravilhosas, percebeu coisas lindas, ao mesmo tempo que incidiu em equívocos gregos que continuam a ser repetidos em dicotomias, em dualidades, em percepções estanques da realidade, não integradas, como o Evangelho ensina. Mas, enfim, se isso for útil para você, eu espero que, para além de você, seja útil para alguém mais. Tá bom?